duas situações que aconteceram que me marcaram bastante na advocacia, tá? Sim. Uma delas foi um dia eu recebi uma ligação uma mensagem de WhatsApp de um cliente. E eu tenho meio que um tique com o WhatsApp. O WhatsApp para mim é sinônimo de urgência. Então chegou uma mensagem, eu tenho que olhar. E aí minha esposa até de vez em quando dá uma cutucada, né? Pô, você tá almoçando, para que olhar agora e tal? Mas chegou a mensagem, eu olho. E eu tava tomando café da manhã, rapaz. Tava comendo tapioca. Prato muito gostoso. A gente gosta Tapioca no café da manhã, rapaz. Com iogurtinho, zero lactose. Olha, café da manhã, uma frutinha na mesa. Que show. E o cara me manda uma mensagem. A advocacia nos dá essas bênçãos. O cara mandou uma mensagem assim, ó. Você tem como me ajudar com R$20? Porque meus filhos dormiram sem comer. Aí, meu amigo. Pra partir o coração. Rapaz, a tapioca parou aqui, ó. Esses momentos acontecem, eu tô acreditando, quando a gente olha assim e a gente diz, cara, o que parece ser simples, banal e cotidiano para mim, para tanta gente, ela não tá tendo essa oportunidade. Não né? tá. E aí, meu irmão, o que eu fiz? A partir daquele momento eu comecei a olhar o que eu fazia com outros olhos, entendeu? E trouxe pro meu time isso aí. Falei, cara, é o seguinte, aqui a gente não está fazendo um trabalho de conseguir um benefício para alguém, a gente não está fazendo um trabalho de simplesmente garantir um direito que foi violado. Não é isso que se trata. Falei, no que nós fazemos, no que nós trabalhamos aqui no nosso escritório, nós estamos garantindo que vai ter pão na mesa de alguém amanhã. É isso que nós fazemos. Tem um cara que não tem nada e ele recebe um benefício desse que a gente trabalha, que é o auxílio acidente, que ele é um benefício que o cara recebe ali até o dia da aposentadoria ou para sempre, se ele não aposentar, é pouquinho, pô, mas pouquinho aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Não é? Porque assim, 800, 900 reais, meu amigo, dependendo da região que você está no Brasil, é dinheiro demais. Exato. Eu lembro garante a feira do cara, né? Eu lembro de uma situação também que marcou, isso aí também me marcou na advocacia. Que aí foi o seguinte, eu não lembro mais o nome dele, só que a história em linhas gerais foi o seguinte, ele chegou no escritório, ele era pedreiro, ele chegou no escritório para a gente fazer um benefício para ele de aposentadoria por invalidez, por questão de problemas de coluna e de ombro que ele tinha. Então a gente entrou com o processo, né, ele tinha sido negado lá no INSS, ele tinha documentação, tudo certinho, tudo organizado. E aí ele foi indeferido lá no INSS, a gente entrou com o processo. E aí, doutor Cleito, depois do processo ajuizado, uma perícia marcada, tudo direitinho, a gente vinha um contato com o cliente e vinha dando certo. Só que não, do nada, ele disse pro pessoal do escritório, ó, deixa isso para lá, não vou para perícia mais não. Não, mas o que é que está acontecendo? Está precisando de algum suporte? Assim, a gente tentando entender o porquê que de repente mudou de uma pessoa interessada para um desinteresse desse tamanho, né? E eu tinha tido contato com ele. Então, antigamente, quando você tem um escritório menorzinho, é muito bacana porque esse contato você acaba conhecendo o jeito da pessoa, né? E aí eu cismei. Eu disse, não, peraí, tem coisa errada, deixa eu ligar para ele. E aí eu liguei para ele, nessa época eu estava perto da OAB, lá na parte de baixo de Maceió, quem é de Maceió sabe que tem a Cruz das Almas, e o escritório da gente fica na parte alta de Maceió. E aí eu estava lá na parte de baixo, lá perto da Cruz das Almas, liguei para esse cliente, e ele disse, ó, o que é que está acontecendo? Não quero dar mais seguimento ao processo não, só que eu vi a voz dele meio cortando no telefone. E eu disse, olha, bora fazer o seguinte, a gente entrou com o seu processo, o senhor não quer mais levar à frente, tá tudo certo. Agora, se eu passar na sua porta, eu sabia onde ele morava, lá da parte baixa, para chegar na minha casa, dava para dar uma entradazinha e chegar na região dele. Ele só queria pelo menos olhar para o senhor, porque do mesmo jeito que o senhor foi homem de ir lá no escritório, a gente acertar tudo direitinho, eu queria pelo menos pegar na sua mão e lhe pedir desculpa se eu lhe fiz alguma coisa, ou entender isso aí. Se eu for na sua casa, o senhor vai me registrar, pelo menos me dar um oi. Aí disse, não, doutor, pode vir. Doutor Cleito, quando eu chego lá, aí ele morava numa viela, numa vilazinha, não sei se aqui em Campo Grande chama assim também, que é um monte de casa que é virado com uma lateralzinha e tem só uma porta na frente. E eu entrei lá, ele morava já quase numa das últimas casas dessa vilazinha, e doutor Cleito, quando eu cheguei lá eu vi uma cena, ele com a bolsa de colostomia, e nesse período de 3 meses que a gente vinha conversando com ele foi pego no último mês pertinho da perícia com a surpresa que ele estava com câncer de próstata. E aí o homem era moreno, estava branco,
E aí a casinha dele bem simples, era uma casinha com quartinho e um banheiro. Pra você ter uma ideia, não tinha nem quintal, era um quintal que era compartilhado com todo mundo lá. E aí o homem sem as coisas dentro de casa, o homem sem dinheiro para pegar nenhuma passagem de ônibus, nem Uber, nem nada para ir para Federal, para ir fazer a perícia. Na perícia não tinha dinheiro para ir para perícia. E aí ele com vergonha de dizer. Imagina só, um trabalhador, um pedreiro com quase 50 e tantos anos, 60 anos, e ter que pedir alguma coisa para alguém. Ele preferia perder o processo do que pedir. Cara, quando eu vi aquela cena ali, aí eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu. Aí a esposa dele também, uma senhorinha já, e aí ela dizendo, não, ele é cabeça dura, eu já falei para ele para não desistir, tal, e eu disse, o que é que eu faço com esse homem aqui agora? Aí Papai do Céu, ele manda as palavras que a gente precisa falar, às vezes no momento certo, né? Aí eu disse para ele, olha, eu vou fazer o seguinte com o senhor me recebeu, eu vou tirar foto dessa documentação sua aqui, vou colocar tudo lá no processo, e eu vou fazer o seguinte, amanhã, a perícia dele, se não me engano, era 8 e pouco, eu disse, eu vou chegar aqui na sua casa às 6 horas, eu vou lhe buscar, eu vou aqui lhe buscar, o senhor vai ser o único cliente até hoje que eu vim buscar o senhor na sua casa, o senhor tem que ir. Tá certo assim, pode ser. Aí a gente conversou, deu aquela injeção de ânimo, né? E aí pensar que não, eu vi ele sorrindo. Bora, tá tudo certo. Tá tudo certo, doutor, então a gente vai. Aí meu coração já aliviou, né? Aí pronto, aí eu chamei a esposa dele do lado, aí eu disse, aí a gente vai fazer o seguinte, 6 horas da manhã eu não consigo chegar aqui. Aí eu vou dar aqui o dinheiro para a senhora, o transporte, tudo certinho. A senhora, por favor, peça o Uber, peça o táxi e leve ele lá para a perícia, porque ele precisa ir. Aí a gente deu aquela injeção de ânimo, eu dei uma ajeitada lá para eles não farraparem, né? E aí assim aconteceu. Graças a Papai do Céu, Deus é bom o tempo todo. 30 dias depois estava sendo marcada a audiência dele para ele lá fazer o acordo da aposentadoria, né, lá na Justiça Federal. E aí assim, é um caso que eu levo tanto para a equipe como também para a minha vida, que é o seguinte, a gente não trabalha fazendo uma aposentadoria, o serviço da gente não é o direito previdenciário. A gente, nesse caso, esse exemplo, eu todo dia eu agradeço a Deus porque Ele me deu a oportunidade de eu ter sido instrumento de ter levado dignidade para a vida daquele pedreiro, que em algum momento ele ia resolver. Mas assim, o quanto que ele ia sofrer, o quanto que ele ia ser injustiçado por uma questão de saúde que ele não teve culpa, né? São coisas do destino, né? Então, o que a gente vive, a advocacia que a gente vive, tem que ser olhada por quem trabalha, né, nessa área que a gente faz, tem que ser olhado isso. O nosso cliente não é só mais uma causa, não é só mais um processo. Não. Eu costumo dizer que a gente tem um superpoder da gente ser utilizado, ser instrumento de Deus, né? Para a gente mexer, para a gente melhorar a vida das pessoas. Né? Então, isso é muito bacana. Até porque